Olá, meus pequenininhos! Estamos quase no fim. Segundo momento modernista, prosa. Seu tio ensinou para vocês as características de Graciliano Ramos. E agora tem que contar alguma história, né, pequenos? Vamos à melhor e mais importante delas, Vidas Secas. Esse romance do Graciliano Ramos, evidentemente que é um romance social, que nós vamos falar de vidas secas, né? Em dois sentidos, né? Nós vamos falar da vida seca das pessoas que moram na seca do sertão alagoano, do sertão nordestino, mas nós vamos também falar daquela parte que seu tio disse que é universal. As vidas secas são vidas pequenas, vidas que valem pouco, vidas insignificantes. Então pode ser tanto o habitante daquela região de seca, quanto a seca da alma, a seca de dentro, a seca da pouca instrução, da pouca vantagem que as pessoas recebem. Nós vamos ver um desgoverno absoluto no livro Vidas Secas, a falta de presença do Estado para ajudar aquelas pessoas que sofrem tanto. É um livro muito bonito, é um livro muito crítico. Vamos à história. Nós vamos ter uma história muito curiosa, porque nós podemos mudar a ordem dos capítulos. São 13 capítulos e eles podem ser invertidos. Se você quiser ler do final para o começo, do começo para o final, é tudo a mesma coisa. A história será contada do mesmo jeito. Por exemplo, a primeira vez que foi publicado apenas um dos capítulos. O Graciliano queria fazer um conto chamado Baleia. E Baleia é o nome da cachorrinha da história do Vidas Secas. É uma cachorrinha magrelinha, frágilzinha, fraquinha, mas ela é tão importante que ela acaba sendo humanizada, né? Nós vamos ter um processo de antropomorfização da cachorrinha. Ela acaba quase que sendo humana na nossa história. E ele escreve esse conto chamado Baleia, e ali ele coloca já os personagens, né? O retirante Fabiano, a sua esposa, assim, a Vitória. Nós vamos ter 2 filhos, né? Um menino mais velho, um menino mais novo, tem um papagaio. Então, de repente, quando o Graciliano termina aquele conto chamado Baleia, ele fala, não basta, eu tenho que contar a história dos outros. E ele acaba, então, tendo que contar um capítulo chamado Fabiano, o outro chamado Sim a Vitória, um chamado Menino Mais Velho, um chamado Menino Mais Novo, e outros capítulos. Dentre eles, aquele que seria o título do Vidas Secas, que era Um Mundo Cheio de Penas. Percebe de novo a ambiguidade? Um mundo cheio de penas seria um mundo com muitas penas de passarinho. Vai ter um momento da história que nós vamos ter muitas penas de passarinho. Mas também um mundo cheio de dó, um mundo cheio de pena, de piedade, né? Poxa vida. Quando já estava tudo prontinho para ir para a gráfica, já estava tudo escrito, datilografado, evidentemente, quando o Graciliano teve uns 5 minutos e fala, não vai chamar um mundo cheio de penas, vai chamar Vidas Secas. Tem até esse papelzinho riscado, um mundo cheio de penas, e escrito embaixo, Vidas Secas. E passou a se chamar Vidas Secas. Eu ouvi dia desses uma entrevista da filha do Graciliano, já é uma senhorinha, evidentemente, e ela disse que, na verdade, o pai tinha acabado de sair da prisão, na época do Getúlio Vargas, ele ficou preso muitas vezes, porque ele era contrário à ditadura do Vargas, e quando ele saiu da cadeia ele não tinha dinheiro, então ele precisava fazer dinheiro. Então, se ele produzisse só um conto, daria pouco dinheiro. Se virasse um romance, ele ganhava um pouco mais. Então ele resolveu escrever o Vidas Secas. Sorte nossa, né? O livro é escandalosamente importante. E por que a gente pode alterar? Porque vocês vejam, escreveu um conto, o conto está no meio do livro, e depois ele escreveu como que outros contos, depois ele emendou tudo. Mas a história, o começo dela é o fim dela. O seu tio falou agora há pouco que o retirante Fabiano, né? Então nós vamos contar a história da família desse retirante. O que é um retirante? É um sertanejo, um homem do sertão, ele é vaqueiro, né? Ele tange gado, ele cuida de vaca, etc. Quando no sertão chove e tem a condição de se criar gado e de se plantar alguma coisa. E o Fabiano, todas as vezes em que há a seca muito forte, que tudo morre, todo o verde desaparece, a água desaparece, ele se retira de um lugar para o outro. Por isso que ele é chamado de retirante. E o livro começa com uma retirada da família do Fabiano e termina numa outra retirada da família do Fabiano. E, na verdade, pequenininhos, eles estão se retirando de um lugar
para o outro que é tão ruim quanto o primeiro, né? Então, eles têm conhecimento só daquele mundinho circular deles ali, né? Então, sai dessa fazenda aqui que ficou seca, vai para essa aqui que está menos seca, de repente fica seca, depois vai para aquela que fica seca, e eles vão andando em círculo eternamente naquele horror daquele mundo seco que é o sertão nordestino, que quando chove se torna riquíssimo. Então falta muito governo botar o dedo nas coisinhas lá, né? Na seca do Nordeste. Há muito que ser feito. Então nós vamos ter ali um narrador. O narrador é de terceira pessoa, então ele não participa da história, ele conta a história pra gente. Mas aí vem uma grande curiosidade. Essa gente retirante, Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo, eles não sabem falar direito, eles têm pouco conhecimento acadêmico. Então eles meio que têm poucas palavras no seu repertório e eles meio que grunhem, gemem, falam como bicho, são tratados como bicho. Então nós vamos ter o oposto do que acontece com a baleia, né? Que ela se antropomorfiza. Eles vão se zoomorficar. O zoomorfismo, o homem visto como bicho. Eles têm sons guturais, né? Compreende? Esses sons guturais vão fazendo com que eles se entendam. Agora as palavras são poucas, são miúdas. Ué, então como é que a gente vai ter uma história se eles não conseguem falar? O narrador vai falar por eles. Como é que chama esse discurso mesmo? Discurso indireto livre. Porque o personagem fala pouco, não tem muito argumento. O narrador tem muito argumento, mas o narrador ficar distante do que é a vida do retirante fica difícil. Então nós queremos meio que ouvir o pensamento do retirante. O narrador faz isso por nós. Então há momentos que você não sabe se quem está falando é o narrador, se quem está falando é o personagem. Por isso, o livro é todo escrito no discurso indireto livre. Guardem, viu, pequenininhos? 13 capítulos independentes, num discurso indireto livre, sem enfeite da palavra. Não, o Graciliano não gosta de enfeitar a palavra. Como que a gente enfeita a palavra? Com adjetivos. Coloca um adjetivo, né? A casa bonita, o céu azulado. Não, a casa, o céu. É um texto substantivado. Nós temos o substantivo reinando. Não tem enfeite, não tem adjetivo. É um texto seco, duro, como a vida deles é dura, como a vida deles é seca. Lindo o que o Graciliano Ramos faz. Como é a história mesmo? Nós temos lá uma família morando no sertão do Alagoas. Nós temos um pai que é um sertanejo vaqueiro, Fabiano, a sua esposa, assim, a Vitória, o menino mais velho e o menino mais novo. Eles não têm nome, tio Fábio? Por que não tem nome? Talvez para que eles sejam meio que comparados com bicho, né? O gado não tem nome, é o gado. E também tem uma tristeza nessa fala do seu tio, porque eu pesquisei que naquele tempo, nós estamos falando em 1930 e até hoje acho que ainda deve existir isso em algumas regiões nordestinas muito pobres, né? Os pais que tinham bebês, eles não colocam um nome logo no filho, não registra logo. Primeiro que fica tudo muito longe, difícil, né? As cidades e tal, e eles têm pouco conhecimento. Então, quando eles vão registrar uma criança, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. E também porque eles não querem perder tempo nem dinheiro registrando uma criança que pode morrer em muito pouco tempo, né? E boa parte das crianças morriam naquela época e hoje ainda tem muita criança morrendo muito pouco tempo depois que nasce naquela região de muita seca nordestina. Então, era perder tempo botar nome. Então, chama de mais velho, mais novo e o menino vai. Triste. E nós temos eles com uma cadelinha, uma cachorrinha. E eles deram o nome, olha que ironia, né? De baleia. Aquela que vive na água e que é imensa, que come muito, que viaja longas distâncias. E a baleia é o oposto disso. Franzina, magrinha, raquítica, mas ajudava a família quando precisava caçar, por exemplo, o calango, que são uns lagartinhos, né? Que quando falta comida tinha que comer calango, tem que comer preá. Preá são uns ratinhos, né? Que eles precisavam caçar. Mas a princípio eles estão num sítio em que o Fabiano trabalha como vaqueiro, assim a Vitória ajuda a cuidar da casa, do dono da terra, e as crianças ficam por ali brincando, etc., com a cadelinha, etc.
E assim, a Vitória, um belo dia, contou pro Fabiano que ela tinha visto na casa de um senhor que ela cuidava uma cama. Eles nunca dormiram em cama, eles nunca tinham visto, eles dormiam em esteira, né? Botava aquela esteira de palha no chão e dormia no chão. Mas ela na casa, ela viu uma cama. Era uma cama que era, na verdade, o colchão era feito com couro trançado, couro de boi, trançado num estrado. Mas ela achou o máximo e ela disse, Fabiano, eu quero uma cama. Eu ainda vou ter uma cama. Então ela tinha uma esperança na vida dela, ela queria uma cama. E ali eles ficavam trabalhando até que veio a seca, o dono da fazenda pinicou-se, foi embora e eles ficaram numa pobreza, numa fome, numa sede, sem absolutamente nada. Então eles precisam fazer o quê? Se retirar para um lugar que possa ter melhor qualidade de vida. E eles se retiram. Cenas dos próximos capítulos. Até já.